Está toda a gente consciente do que é que vai ser votado? Está? Luísa Paulito, CDU. Estou um bocadinho, acho que estamos um pouco confusos, porque está-se a fazer aqui uma proposta para se votar algo que não está agendado, não está na ordem de trabalho, certo? E trata-se de uma alteração ao regimento, ao regulamento. Não está previsto na ordem de trabalhos, não está agendado, portanto, não pode ser aceito. Eu pedi a alguém da CDU que se aproximasse, faz favor. Pronto. Então, deu entrada um documento na mesa e, portanto, tem que ser votado, não é? À luz do artigo 62 do nosso regimento, as alterações ao regimento têm que ser pedidas por 1/6 da Assembleia, portanto, são 3 pessoas e meia, e tem de ser votada por maioria, não é? Já foi apresentado, já foi lido, abstinha-me agora de ler e, portanto, vamos passar à votação. Podemos, então? Sim? Okay. Quem vota a favor da alteração do regimento? Portanto, o PS e o PSD. Muito bem. Portanto, isto dá 7 mais 3. Muito obrigada. Quem vota contra? CDU. 8. Quem se abstém? Pode ser, não é? Bloco de Esquerda. 3. Com certeza. Portanto, a alteração ao regimento foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra da CDU e a abstenção do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda faz chegar ou quer usar da palavra para fazer? Desculpa. A nossa declaração de voto é aquilo que acabámos de dizer há bocadinho. Não somos ninguém para proibir, seja quem for, de fazer o que quiser. Agora, há leis nacionais que proíbem determinadas coisas. E, portanto, durante pelo menos o período eleitoral, e que vai ser até outubro, há coisas que não podem constar. Tá, muito obrigada. Penso que tratámos tudo o que havia a tratar neste ponto da ordem de trabalhos e, portanto, estamos em condições de entrar no ponto 3, no período da ordem do dia, que visa apreciar e votar o relatório de gestão e prestação de contas do exercício de 2018, apreciar o mapa síntese dos bens inventariados de 2018, apreciar e votar a primeira revisão orçamental de 2019, apreciar a informação da atividade da União de janeiro a março de 2019. Eu vou relembrar os tempos que têm para usar da palavra. A Junta de Freguesia tem 30 minutos, a CDU tem 34, o PS tem 30 e o PSD tem 13. Estes tempos visam para o ponto... Ai, meu Deus. Tem 13 minutos, está aqui. 13 minutos. O Bloco de Esquerda e o PSD têm os mesmos tempos. Os tempos descritos no regimento é para o ponto, ok? E, portanto, eu perguntava então ao Presidente da Junta se está em condições de apresentar o documento. É a vossa vez. Sim, senhora, muito obrigado, Sra. Presidente. Boa noite a todos e a todas.
efetivamente, pronto, está na vossa posse, como é habitual, os documentos em apreciação e, portanto, da nossa parte, é esperar da vossa parte também que queiram fazer as perguntas que acharem por bem e que nós possamos responder de forma a esclarecer qualquer dúvida sobre os mesmos documentos. E ainda sobre aqui uma pequena adenda relativamente à moção do PSD sobre se me é permitido dizê-lo, sobre a questão da violência doméstica, nós temos 3 sessões agendadas com a Radar nas 3 juntas de freguesia de Almada, Cova da Piedade e Cacilhas, de acordo também em parceria com a Missão de Idosos, Grupo Conselho de Idosos, e também temos ainda devemos de combinar com a PSP, no sentido de levar uma ação também sobre a violência do namoro às escolas. Temos aqui também ver a disponibilidade da PSP de agendar uma ação destas, porque já o fizemos no mandato anterior na escola Cacilhas Tejo, uma ação com a PSP e com vários alunos e professores sobre esta questão da violência no namoro, em particular. E, portanto, estamos a fazer trabalho no âmbito da Comissão Social de Freguesias, neste sentido, e não se limita só estas 3 sessões, teremos que ir muito mais além do que isso, e no encontro da proposta do PSD, portanto, também dentro das nossas limitações, como devem calcular, que são algumas. Pronto, era só esta nota que eu queria deixar, e passo agora à questão dos documentos, para o lado da Assembleia. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Quem é que se inscreve para usar da palavra? Relembro que estamos no ponto 3.1, apreciação e votação do relatório de gestão e prestação de contas do exercício 2018. Então, não havendo intervenções, vamos então votar. Ok. Relatório de gestão de contas. É isso? É o relatório de gestão de contas? É este? Não, é este. É este. Relativamente ao relatório de contas de 2018, portanto, ao nível da execução das atividades, voltamos a referir que não foi cumprido o que estava previsto respeitante à reabilitação dos parques esportivos, ficando a execução muito aquém do programado. Há outros aspectos que nós também iremos abordar, mas será a minha colega Inês que irá falar sobre a delegação de competências, porque houve outros aspectos que ficaram muito aquém, que têm a ver com a reparação das calçadas, recolha de monos, isto na delegação de competências, e várias outras questões que são para colocar. No que respeita à análise financeira, a despesa corrente cresceu 7,6%, corresponde a 100.532 euros, de 2017 para 2018, contribuindo para tal os seguintes agrupamentos de despesa. Despesas com pessoal, menos 1,07%. Aquisição de bens e serviços, menos 13,73%. Transferências correntes, menos 11,28%. Analisando a regra do equilíbrio orçamental, que prescreve o orçamento deverá prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas nele inseridas. Nesse sentido, as receitas correntes deverão ser, pelo menos, iguais às despesas correntes. Concluímos que as despesas correntes do ano 2018 são inferiores às receitas correntes, na ordem dos 95.369 euros, pelo que se verifica o princípio do equilíbrio orçamental. No entanto, como pode-se verificar pelo mapa anexo, se quiserem, eu depois poderei entregar. As despesas correntes representam 83% da despesa total realizada pela União de Freguesias, tendo sido executadas apenas 78%, apresentando um desvio global de menos 22% do que é elevado. O agrupamento de despesas com maior grau de execução orçamental é o de despesas com o pessoal, com um grau de execução de 85,82%,
solicitando que me informem o motivo do desvio na ordem dos 14%, dado que é muito significativa a diferença entre a previsão e a realização de gastos com o pessoal. O agrupamento aquisição de bens de capital, representando 17,11% das despesas realizadas no ano económico 2018 e com um grau de execução orçamental de 80,10%, está muito aquém das expectativas de investimento inscritas em orçamento. Na análise do grau de execução orçamental, é possível verificar que a União das Freguesias atingiu um volume de despesa de 78% do total das despesas previstas, ou seja, previu para o ano 2018 um orçamento de despesa de 1.898.500, tendo realizado 1.481.000, pelo que se verifica a falta de prudência na estimativa e o que se verifica, o que se verifica no ano anterior. Portanto, já no ano anterior, em 2017, também tinha-se verificado esta questão. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 103,70%. A União das Freguesias previu arrecadar um montante de 1.411.000 e arrecadou 1.463.000. Também aqui é relevada a falta de prudência nas estimativas em que a União de Freguesias não avalia devidamente a receita para posteriormente realizar a afetação às despesas e aumentar o bem-estar da sua população. Na parte do capital, portanto, vocês, de facto, não executaram o que tinham previsto. Da análise aos mapas de controle orçamental e fluxo de caixa, conclui-se que a União de Freguesias obteve uma execução orçamental com maior volume de despesas executadas do que receitas arrecadadas, provocando uma diminuição do saldo para a gerência seguinte. O saldo de gerência anterior, execução orçamental, foi de 876.496 euros e o saldo para a gerência seguinte, execução. Sem voz? Como é que é? E o saldo de gerência seguinte, a execução orçamental, é de 858.421 euros, o que se traduz numa redução de 18.075 euros. Portanto, não obstante todas estas questões, não terem executado a parte do investimento, não terem, portanto, as questões todas que eu acabei de colocar, quero dizer que o Partido Socialista, numa atitude irresponsável, foi o que aconteceu com o orçamento. Pois, já disse que estou sem voz, portanto, está a dizer que não houve. Não está muito perto. Percebem agora? Face ao exposto, que nós já evidenciámos que, de facto, a gestão financeira, portanto, tem aqui graves lacunas. Não obstante esta questão, portanto, pensámos bem, mas como somos uma força política responsável, face ao relatório e contas, nós vamos nos abster. Muito obrigada. Inês Simões, PS. Em relação ao quadro de monitorização de competências delegadas, gostaríamos, em primeiro lugar, de salientar que passou um ano desde a aprovação por unanimidade nesta Assembleia da moção que solicitava a disponibilização desta informação. E, em segundo lugar, lembramos que para a deliberação ser cumprida é suposto esta informação ser-nos remetida trimestralmente, permitindo aos eleitos desta freguesia fazerem o seu trabalho de fiscalização da execução das competências delegadas à União das Freguesias. Aprofundando o mapa, no quadro de apuramento da limpeza, questionamos o saldo negativo da execução desta competência, em cerca de 114.000 euros durante o ano. Este saldo negativo é espelho do salário dos trabalhadores, pois por trimestre os salários base foram superiores a toda a delegação de competências da Câmara, em vários milhares de euros. Questionamos se o Executivo não está a alocar a esta função um número excessivo de trabalhadores. É que, de facto, não se percebe como é que, em termos de planeamento, se gasta acima daquilo que é transferido apenas em remunerações base.
Para além do número de trabalhadores ser questionável, uma análise pormenorizada aos salários permite concluir que no mês de maior atividade, cada trabalhador auferiu em média salários brutos que vão dos 2.300 euros aos 2.500 mensais. Sendo que não se percebe como é que o custo variável das suas remunerações oscila tanto entre o primeiro e o quarto trimestre. Isto é, com o mesmo número de trabalhadores, o custo variável dos ordenados subiu a 13.000 euros. O mesmo cenário relativamente às pequenas reparações em escola, que também apresentam uma execução com um saldo negativo de 68.000 euros anuais. Ressalvando que esta é a primeira vez que nos são dados partilhados com os eleitos, os excessivos valores de gastos superiores aos transferidos pela Câmara Municipal atingem valores acima dos 100.000 euros, o que pode indicar má gestão dos dinheiros públicos. Em relação ao quadro de apuramento do licenciamento esplanadas, precisamos de uma total explicação. Não existiu emissão de licenças, mas houve receita. Existiram meses sem funcionários alocados. Se esta é a competência que aumenta a autonomia da Junta, em termos financeiros, não percebemos o porquê de ser a mais aliada deste Executivo. Por fim, salientar que existe tanto para fazer no que diz respeito à conservação de passeios e pavimentos pedonais. São muitas as rasteiras passadas à população, em especial à mais idosa. Nós fizemos uma recolha de alguns passeios aqui perto, para mostrar. Os famosos tapa-buracos, e mais uma vez assistimos à ineficiência e à má gestão. Como é possível, no primeiro trimestre, serem praticamente os mesmos do terceiro trimestre, se não existem os custos, peço desculpa. Como é que é possível os custos do primeiro trimestre serem praticamente os mesmos do terceiro trimestre se não existem 117 obras abertas e noutro 12? Como é possível só existirem horas no primeiro trimestre? Perguntamos por último se este documento estará correto. Obrigada. Obrigada. O PS usou 9 minutos e 44. Ana Massas, Bloco de Esquerda. Queria qualquer dia. Nós gostaríamos de fazer aqui algumas perguntas relativamente, e portanto aqui na prestação de contas, no relatório da prestação de contas, onde se fala na admissão de 2 CTTCs no primeiro trimestre, como é que está a situação? E também a contratação a termo, certo, 2 assistentes operacionais em 2019, a mesma questão. Na página 8, temos obras fechadas e obras abertas 2017 e 2018. Em 2017 temos 35 obras que custaram 117.824 euros e 48 cêntimos. Em 2019 temos, ou seja, em 2017, em 2018 temos 223 obras que custaram 114.080 euros e 81 cêntimos. Assim, tendo havido uma subida exponencial de 35 para 223 obras, como é que o valor das obras ainda consegue ser menor? Relativamente à oficina domiciliária, eu tenho uma pergunta a fazer, porque fico muito estranha com os resultados desta oficina domiciliária. É que dizem aqui que houve 10 a 12 utentes neste sistema. E eu pergunto como é que um concelho com tanta gente idosa e com tanta gente com dificuldades económicas, só estas pessoas é que recorrem a estes serviços. Será que o serviço não está devidamente divulgado? Relativamente ao mapeamento de idosos isolados, gostaríamos de saber de quantos, se há um mapeamento, quantos há conhecimento. Na página 13, esta página 13 não interessa, que era só aqui uma questão de gramática e, portanto, eu escuso-me. Na página 16, e isto escrito por vocês, põe assim: a gestão da União das Freguesias da Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas carece de uma atenção permanente com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações da população. Isto é escrito por vocês. Portanto, se carece, o que é que se está a pensar fazer para deixar de carecer? Depois, relativamente a algumas associações, há aqui alguns valores para algumas associações relativamente mais elevados que as outras, e, portanto, gostaríamos de saber porquê. E depois há aqui também uma pessoa
pelo menos aparece só o nome de uma pessoa, que é Flávio Daniel Santos Guimarães, que recebeu qualquer coisa como 4.198,63 € e está englobado nas associações. Pronto, também não sei. E já agora, também gostaríamos de saber quantas pessoas é que se encontram neste momento em funções, ou neste momento, ou se estão a pensar colocar mais alguém, colocadas através do Programa de Emprego e Inserção. Muito obrigada. Cristina Herculano, Bloco de Esquerda. Tem aqui na página 11 a dizer a atividade de futsal para todos. Eu gostaria de saber o que é que se tem feito em relação às pessoas com mobilidade reduzida. Depois, aqui na utilização dos balneários públicos do Pragal, o ano passado houve 307 utilizações. Ou por outra, em 2017. Portanto, se em 2018 houve só 297, há menos gente a utilizar ou o que é que se passa? Outra questão. Aqui, naquele gráfico que vocês têm na página 41, que é o gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica. Eu sei que tiraram em relação ao ano passado segundo a relação económica, está só orgânica. Mas gostava também de saber porque é que foi retirado do gráfico a ação social, saúde e juventude. Se me pudessem explicar. Obrigado. Muito obrigada. O Bloco de Esquerda usou 4 minutos e 35. Célia Mateus, PSD. Obrigada. Vou ser muito breve, já se disse o principal. Chamou-nos também aqui a atenção, à semelhança do Bloco, este quadro aqui da página 6, da disparidade tão grande do número de obras e dos valores afetos às mesmas, que são inferiores às de 2017, portanto deixávamos essa questão também ao Executivo. E depois, de uma forma muito genérica, e porque não é novidade que a bancada do PSD não se reviu neste orçamento para 2018, voltamos a notar aqui, como já também foi dito, novamente um nível de execução orçamental muito abaixo daquilo que era esperado e desejado. E denotamos aqui também esta diferença de mais de 18 mil € entre o saldo de gerência anterior e o que se propõe passar agora. Portanto, isto, na minha ótica, representa aqui um resultado negativo, não é? Um prejuízo, digamos assim. E, portanto, penso que a CDU deverá repensar aqui o seu slogan de rigor e competência, porque com esta execução, com este nível de execução orçamental e com este resultado negativo, julgo que não é, enfim, devem repensar estes termos que utilizam como chavão da sua atividade. Por outro lado, também agradecer, não tem agora a ver com isto, mas agradecer ao Sr. Presidente da União a nota que nos deu relativamente às atividades que estão a ser, as atividades mais próximas que estão a ser pensadas na área da prevenção e do combate à violência doméstica e dizer que vamos estar atentos às mesmas, procurando, enfim, contribuir da forma que nos for possível. Muito obrigada. Usou 2 minutos e 38. Anabela Mangas, Bloco de Esquerda.
Então a minha pergunta é a seguinte. No quadro de monitorização de indicadores de competências delegadas do ano 2018, na rúbrica recintos desportivos, aqui onde diz despesas correntes, vocês têm aqui em água, no primeiro trimestre 52,80 € e no segundo trimestre 1053,96 €. Será um erro ou houve este gasto assim todo de água? É só essa questão. Tá, muito obrigada. Não havendo por hora mais questões, pedi então ao Executivo que usasse da palavra, pode ser? Carlos Leal, faça favor. Bem, boa noite a todos. Eu, para já, gostava de falar genericamente sobre o Orçamento de Execução de 2018 e dizer o seguinte. Para já refutar politicamente esta ideia que vai passando, ou quer fazer passar-se aqui na Assembleia, de que a execução foi um fiasco. Nós não temos essa opinião e vamos dar-vos números então. Globalmente, a execução, eu estou a falar mais da despesa, da receita, portanto, na receita ela foi bastante interessante. Nós subimos em 2017, arrecadámos 102% da receita e arrecadámos em 2018 102,75%, o que é importante. Na execução da despesa, globalmente, passámos 77% em 2017 para 78,02% em 2018. Nas rúbricas de capital, só dizer-vos que na 02, que consome despesa de capital, passámos de uma execução de 70,2% para 67,59%. Isto depois tem uma explicação. Na rúbrica 03, passámos de uma execução em 2017 de 57,08% para, em 2018, 83,05%. Estão nos mapas. Nos mapas de execução orçamental. Na rúbrica 04, passámos de uma execução na educação de 68,8% para 76,6%, na cultura de 83,3% para 87,1% e no desporto de 63,9% para 50,1%. Na parte social, no 05, passámos na ação social de 60,2% de execução para 76,8%, está nos mapas, e na juventude passámos de 0,0 em 17 para 12 em 18, embora convenhamos que ainda é longe daquilo que nós pretendemos executar na parte da juventude. Portanto, globalmente, os valores da despesa evoluíram percentualmente de uma execução de 77 para 78,2, como disse, correspondendo a uma execução física da despesa. Portanto, despesa comprometida, liquidada e paga, na ordem dos, como diz aí bem a Maria Cis, 1.488.266,97 €. Sectorialmente, nas despesas de capital, verificou-se uma evolução também na realização. Se em 2017, estou a falar só das despesas de capital, portanto 0,7, em 2017 executámos 45,4 só e ficámos muito aquém e fomos criticados por isso, em 2018 executámos 76,1, não é tão pouco, portanto, não é fiasco nenhum, estão nos números. Ou seja, deixámos de executar 175.636 em 2017 para executar 252.835 em 2018, em obras. E obras não é só parques, é intervenções de diversas naturezas, aquisição de bens de capital. Portanto, obras e bens. Portanto, dizer isto e dizer o seguinte, se vocês lerem, se os senhores lerem os fluxos de caixa, que tem um mapa global de 2018, um documento grosso, nós, nas receitas correntes, tínhamos uma receita de 1.323.241,83 e temos uma despesa corrente, fluxo de caixa final, de 1.227.000. Onde é que há aqui a indução? Onde é que está aqui furar o compromisso da execução do equilíbrio do princípio orçamental? Não há aqui nenhum furo. O fluxo de caixa na receita corrente e na despesa corrente é superior à receita à despesa.
Portanto, há aqui equilíbrio. E mesmo assim, mesmo que houvesse desequilíbrio, tínhamos sempre uma margem de 5% que a lei permite a corrigir no ano seguinte. Pronto. Nas competências delegadas, vamos ver se temos condições de executar trimestralmente, como pede o PS, a Inês, não é? Inês Simões. Vamos ver se conseguimos, portanto, assim, à medida que nós enviamos o relatório do trimestre para a Câmara, vamos fazer então, assumir esse compromisso de enviá-lo também, portanto, aos grupos políticos da Assembleia de Freguesia. Na limpeza urbana, eu vou pegar aqui no relatório que a senhora vereadora Francisca Pereira tem, e apetecia-nos era o seguinte: a União de Freguesias, se for comparar as transferências da Câmara, que estão aqui, competência a competência, com as despesas que a Junta o executou, cumprindo a competência, globalmente falando, mas alocando verbas do seu orçamento, temos um saldo credor junto à Câmara de mais de 200 mil euros. Neste momento, isto já foi colocado à sua vereadora. Assim como temos que colocar aos SMAs, os SMAs cobram uma receita anual de cerca de 658 mil euros e paga à Junta 58 mil. Bom negócio. Vamos ter que rever este protocolo, porque nós estamos aqui, não é nós, é a população de Almada está a permitir, digamos assim, com esta nossa situação, está a permitir que, tanto nas competências delegadas como no relatório, no protocolo que tem com os SMAs, está a perder dinheiro. Isto tem que se inverter. Já colocámos à Câmara, na pessoa do Sr. Vereador Francisca Pereira, há muito pouco tempo, esta situação, temos que ver como é que nós vamos acertar aqui o passo, e temos que colocar aos SMAs a questão da revisão do protocolo, porque pagar 59 mil euros e ganhar por ano 658 mil é um belo negócio, ainda por cima há custo de funcionários nossos, porque os SMAs não colocam lá nenhum funcionário no posto de atendimento dos 4 postos de antigas freguesias. Portanto, esta é uma questão. Portanto, eu acho que a limpeza urbana sofre deste mal. Se na limpeza urbana, que é a primeira competência, a Câmara transferiu 206 mil euros, arredondando, e nós gastamos 320 mil nos fatores todos. Isto está lá entregue na Câmara, neste momento que os senhores têm, está entregue na Câmara. Ou seja, só aqui temos um saldo a nosso favor de 114 mil euros, tem que ser visto. Depois, avançando no mobiliário urbano, de facto, aqui nós também, a Câmara transfere-nos para nós 20 mil, estou a falar de 2018, transferiu para nós 20.955,96 e nós executámos 40.511. Nas escolas, de facto, e aqui falava já sobre esta questão, não houve má gestão. As escolas, no ano de 2017, de facto, abriram poucas obras, porque era pessoal afeto pela Junta de Freguesia. Era pessoal dos monos que, de acordo com os pedidos das escolas, saía dos monos e ia tapar, entre aspas, desculpa a expressão, os buraquinhos das escolas, que eram imensos os pedidos. Nós tomámos uma decisão. Portanto, contratualizámos, sob a figura do regime do ajuste direto, 2 trabalhadores que não são da Junta, que são 2 pessoas que trabalham, que dividem as escolas, o universo das 11 escolas são divididas. 5 ficam com um, 6 ficam com o outro. E respondem perante, são pagos por nós, do nosso orçamento, e respondem perante as solicitações que são imensas das escolas. E atenção, devo dizer-vos que ainda bem que tomamos esta decisão. Reforçámos a equipa dos monos, porque há muito absentismo, não é? E é de longa duração. Reforçámos que essas 3 pessoas passaram para os monos e contratualizámos, por ajuste direto, 2 pessoas que estão a dar resposta cabal, coerente e séria e profissional às questões colocadas pelas escolas, tanto que não há nenhuma reclamação. E as obras abertas foram todas fechadas, como está aqui no relatório. Depois, nas OVPs, de facto é uma competência delegada, portanto, na Junta. Claro que agora ao balcão do empreendedor, mas devo dizer-vos que neste momento toda esta receita é arrecadada diretamente pela Junta e ela tem subido em flecha. Há 2 anos, a Junta arrecadava em média por ano à volta de 35 mil euros de esplanadas abertas e muitas não licenciadas. Neste momento, arrecadamos em 2018 cerca de 70 mil euros.
e vamos subir ainda mais, porque há novas esplanadadas abertas, vão ser licenciadas, portanto a receita vai aqui subir. E é uma receita diretamente arrecadada pelos serviços e para o orçamento da União de Freguesias. Depois, CTTCs. Bloco de Esquerda, o assunto está resolvido. Portanto, já iniciamos o concurso para dois CTTCs, docentes operacionais, em novembro. Tomaram posse, penso que é no dia 1 de março, não foi? Sim, dia 1 de sim. março, já estão ao serviço e, segundo a informação que temos aqui do nosso vogal, o 1 de abril, as pessoas parece que estão a corresponder, pelo menos não têm faltado, são pessoas que não têm medo do trabalho, não fazem o trabalho, são pessoas que têm boa comunicação com os fregueses da nossa União e, portanto, estamos satisfeitos nesse aspecto. Sobre 2019, porque se mantém esta situação de grande absentismo e a previsão é que não regressem tão brevemente como nós desejaríamos ao trabalho, as pessoas que estão com baixa médica prolongada, nós, outro dia, pedimos uma reunião com o diretor do Centro de Emprego, Dr. Vítor Castanheira, que esteve à amabilidade de se reunir comigo e com o Presidente da Junta na sede da União, e colocámos a hipótese de podermos recorrer a 3 ou 4, 6, pronto. Podendo individualmente serem 2 da cooperativa Rumo, não é? 2, 6 inserção mais, como é o Flávio que existe, que está neste momento ao nosso serviço, e 2 sem serem do Rumo ao Futuro. Na hipótese de o Rumo ao Futuro não ter neste momento na sua bolsa de jovens pessoal com características do ponto de vista físico e motor para poder assumir esta tarefa, que é uma tarefa fisicamente desgastante, colocamos a hipótese de ter mais 3 ou 4, 6 a reforçar a equipa dos monos, portanto, na limpeza urbana. Portanto, é o que está neste momento o quadro que está previsto. Depois, os recintos esportivos. Eu acho que o Sr. Vereador Covaneiro deveria repensar, porque isso foi dito à Sra. Vereadora Francisca Pereira, deveria repensar seriamente o que é que valem 17 mil euros para a Junta, para reparar recintos esportivos. O que é que valem? Não valem nada. Uma pequena obra absorve aquilo tudo. E nós fizemos reparações em recintos esportivos, vamos continuar a fazer, vamos requalificar ainda mais recintos esportivos e nesta matéria, na competência delegada da Câmara na Junta, temos aqui uma situação que é a seguinte. A Câmara, como disse há bocadinho, entrega-nos por ano 17.300 euros, ponto 16, e nós gastamos para cima de 50 mil euros no conjunto de parques e recuperação de recintos. Quer dizer, eu acho que esta situação tem que merecer da parte do Sr. Vereador João Covaneiro não é conjunta, não é só com a nossa União, se calhar possivelmente passar-se-á com outras uniões de freguesia, em que de facto o que é distribuído é muito insuficiente para a obra que tem que ser feita em nome dos fregueses que querem ter um recinto esportivo que não seja penoso para ele, que tenha as melhores condições possíveis para ser uma prática informal ou formal da atividade desportiva. Oficina domiciliária. A informação que chega, isto é um projeto da Santa Casa, que tem o apoio da Câmara e tem o apoio, naturalmente, institucional da União de Freguesias. O nosso papel aqui é, sobretudo, o seguinte: divulgar junto das IPSS da nossa União, são cerca de 6 pelo menos, se querem ou não querem aderir anualmente ao projeto. Agora, quem tem que captar, sinalizar e depois articular-se com o serviço da oficina domiciliária são as IPSS. A Junta, o que é que faz? Paga a subscrição anual, 100 euros, paga a cota anual de inscrição, de 600 euros, e depois compete à dinâmica de cada IPSS resolver este problema. Ou seja, a informação que nós temos é que, em média de utentes deste serviço na nossa União são à volta, em média, 12. 13, 16, a média 12. E a grande, digamos, do conjunto das 6 IPSS, aquela que mais fornece, mais utentes fornece para o projeto é a Arpif de Cacilhas. Eu pergunto, aliás, esta questão tem que ser devidamente colocada à ARPCA, à URPICA, ao 1º de dezembro,
às gerações de sorriso, etc., se querem ou não querem continuar para o ano. Porque nós temos que, não é por 100 euros, é porque, de facto, também nos custa, não é os 100 euros, custa-nos as pessoas, as IPSS querem aderir, são confrontadas se querem, dizem que sim, e depois a utência, ou seja, a utência deste serviço bastante valioso para a comunidade de sénior mais debilitada fisicamente, é quase zero, tirando a ARPIV. Portanto, temos que ver isto no âmbito, por um lado, no âmbito da Santa Casa, avaliar o projeto, e nós temos a nossa opinião, nós pensamos que deve ser um projeto que deve continuar. Agora, as IPSS também têm que dar um passo em frente. A Urpica e a ARCA e essas associações todas, de facto, aderem, mas depois zero de inscrições e de sinalização dessas para este serviço. Mapeamento de idosos. O Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia, na última reunião que teve, portanto, com a presença da Santa Casa, da PSP, dos bombeiros, construiu uma ficha. A ficha foi distribuída por todas as instituições que faziam parte deste núcleo. Neste momento temos já tratados cerca de 110 idosos mapeados que vivem em situação de isolamento. Portanto, na próxima reunião do núcleo executivo, nós vamos ter que tomar medidas para ver, face a esta sinalização, como é que vamos ter que intervir no sentido, não é de eliminar, é de minorar esta situação, minorá-la. Ainda não foi reunido o núcleo executivo nem o plenário da Comissão, porque estávamos à espera que o Dr. Luís Amaro falou comigo, teve-me a dizer que estava num processo de transição de direção do ACES, e, portanto, estamos aqui ainda num compasso de espera, porque o ACES aqui é um parceiro importante da Comissão Social e do núcleo executivo, ver se nós conseguimos aqui ter já, ou à mesma do Dr. Luís Amaro, ou o futuro diretor do ACES que ele nos há de apresentar. Mas pronto, este trabalho está feito. A Ação Social, Saúde e Juventude. Portanto, nós temos as nossas atividades. Aqui, as atividades nossas não são muito, digamos assim, da iniciativa da instituição União de Juntas, mas é mais apoiar as atividades que as IPSS desafiam a Junta para poder apoiá-las, excetuando o passeio dos idosos, que de facto é uma atividade genuína da União e que tem a colaboração dos fregueses. Portanto, eu penso que respondi tudo. Ainda sobre algumas considerações que o Carlos Leal falou, dar aqui algumas notas também sobre aquela questão do trabalhador do Flávio, que veio através da Rumo, que é uma associação que existe no Barreiro, para pessoas com alguma deficiência, e após a consulta que tivemos e a reunião que tivemos com o Dr. Vítor Castanheira relativamente a podermos admitir através do rendimento social de inserção, enfim, dos programas que existem à disposição para podermos contratar 2 trabalhadores, entretanto, durante a conversa foi sugerido porque não contactámos a RUM mais uma vez, e com certeza vamos fazê-lo. E porquê? Vamos fazê-lo porque o trabalhador que neste momento veio através da RUM, que é o Flávio, está a dar conta do trabalho para o qual veio, está perfeitamente integrado com os colegas de trabalho e iniciação do local de trabalho. Por outro lado, de uma ou outra forma, ele não teria lugar no mercado de trabalho, e com esta possibilidade está a trabalhar, e com isso, e já dá-lhe esta nota, e com isso conseguir alguma estabilidade a nível familiar. Ou seja, está tudo a correr bem e, portanto, achamos que é um caminho a seguir e, portanto, vamos contactar a Rumo no sentido de conseguirmos mais 2 trabalhadores dentro daquele âmbito, de forma a que eles possam ingressar no mercado de trabalho, que de outra forma, e que não quero aqui repetir-me, que de outra forma não o conseguiriam fazer. E, portanto, entre esta e a rendimento social de inserção, achamos que esta é a nossa, do nosso ponto de vista, a melhor maneira que temos de dar o nosso contributo para que estas pessoas possam vir ao mercado de trabalho.
sobre a utilização dos balneários do polivalente e porquê a diminuição. A diminuição deveu sobretudo, a umas obras que tiveram que ser feitas a nível da canalização e, portanto, foram obras com alguma morosidade e, portanto, daí uma diminuição dos utentes do respectivo balneário. Dizemos também, dar-lhes esta nota, que o balneário está aberto 2 vezes por semana só de manhã. Portanto, deixar aqui esta nota relativamente aos assuntos, alguns que foram aqui abordados. Relativamente ao futsal para todos e o que já foi feito, sobre e para quem tem mobilidade reduzida, eu passava a palavra aqui ao meu colega João Marcos. Em relação ao desporto para deficientes, o futsal foi uma atividade que teve início em maio, salvo erro, e que terminou em outubro, porque é em recinto ao ar livre e a época de inverno não é compatível com a atividade ao ar livre. E por cima com pessoas com aquele grau de deficiência. Isso será retomado dentro do possível e o mais perto possível. Em relação a essas com os deficientes, desporto com os deficientes, estamos em negociação com o Clube Náutico de Almada para iniciarmos uma atividade de vela com os deficientes. Irá muito brevemente um utente da APCAS fazer uma experiência com o Clube Náutico de Almada para que se veja na realidade a possibilidade de, com os meios que existem neste momento, de se enverdar por essa atividade. Sr. Presidente, da nossa parte, terminamos. O Executivo usou 20 minutos do seu tempo. Não há mais inscrições. A Assembleia encontra-se muito bem. Marisa Assis, Inês Simões, força. Relativamente ao relatório de contas, queria aqui retificar, ao contrário do que o eleito Leal disse, eu iniciei por dizer que se verificava o equilíbrio orçamental. Não disse que não se verificava, disse que se verificava. No entanto, gostaria que me informassem o porquê de um desvio de 14% em despesas com o pessoal. Portanto, há um desvio de 14% e eu gostava que me informassem o porquê deste desvio. Relativamente a esta questão que eu gostaria que me dissessem. Inês Simões, PS. Das nossas questões em relação à delegação de competências, nós não vimos algumas respondidas, gostaríamos imenso de saber qual é a posição do Executivo. Como é que o valor delegado na competência referente à limpeza é superior ao custo com os recursos humanos alocados? Nós não percebemos como é que isto é possível. Em segundo, no quadro de apuramento das licenças desplanadas não existe qualquer licença emitida, no quadro que nos foi disponibilizado. Como é que existe receita? Seria possível ser-nos estes números, porque sabemos que existem licenças. Depois, ainda só fazer... Se a Junta obtém a receita de 54.000 euros com um 10º de funcionário, não seria proveitoso ter um inteiro dedicado às licenças? E por último, no que diz respeito à conservação de passeios e pavimentos pedonais em calçada, como é possível os custos do primeiro trimestre serem praticamente os mesmos do terceiro trimestre, se no primeiro existem 117 obras abertas e no segundo 12? Obrigada. Muito obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. É assim, há duas questões que não nos foram respondidas. Uma foi a que a Anabela fez sobre a questão dos gastos da água nos recintos públicos desportivos, que há uma discrepância entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre e depois os restantes. E eu tinha questionado sobre um assunto que está na página 8, que foi, havendo uma diferença tão significativa e um aumento tão significativo de obras concretizadas, que o valor gasto seja inferior ao de 2017.
é que de 35 para 223 obras vai um aumento bastante substancial. E depois o valor é menor em quase 3.000 euros, 2.000 e tal euros. É aí que eu gostava de saber o porquê desta situação. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo e apelava à síntese. Cabral. Essas diferenças têm a ver com o tipo de trabalho efetuado. É assim, nós temos à volta de, com uma equipe, nós fazemos 3 pontos, qualquer coisa, vai lá, no máximo dos máximos fazemos 4 intervenções dia. No máximo. Quando é tapar buracos. Só que a gente neste momento andamos a tapar ruas inteiras. E há pouco tempo fizemos a Romeira, tivemos 2 pedidos de intervenção no grupo de deficiências, não é? De pessoas com deficiências, e nós fizemos duas rampas de entrada no prédio e fizemos todo o passeio, quer dizer, cobrimos todo o passeio com essa atividade. Fizemos uma requalificação total daquele passeio. Por isso são variáveis, só vendo obra a obra. Se um dia se quiser interessar e matar a cabeça com números, a gente transcreve esses números na evidência. Eu estou farto de estar aberto a essa questão. Só que isso é muito flutuante. Já agora que estamos a falar em calçada, eu vou dispor uma questão. Nós neste momento estamos a notar que está a haver intervenção mecânica nas calçadas. Estamos a abrir calçadas neste momento, já chegámos a essa conclusão. Nós, ainda aqui há dias, tapámos 7 buracos junto à padaria portuguesa, quem sabe é na São João Batista. Tapámos, neste momento já lá estão 2 buracos feitos. Não há situação de acesso de carros, está tudo vedado, não há acesso a carros. Se fosse, eu podia dizer, de qualquer maneira, quem se quer interessar em investigar as coisas e não falar de borla, eu não falo de borla, eu vou ver as coisas. Eu detectei que havia pedras que estavam lascadas ligeiramente, o que pressupõe que alguém meteu lá qualquer coisa para levantar a calçada. Pronto, deixo isto aqui, que isto no fim é um coletivo, somos todos responsáveis por esta situação. Não venham depois dizer que há calçadas por fazer, elas há sim senhor. E nós temos uma função, como sabem, de tapa-buracos, que nós a transcendemos. E vamos sempre aos locais onde há necessidade de intervir para evitar acidentes. Agora, não somos efetivamente 500 olhos, somos os que somos, e se não houver a colaboração da população também para nos chamar a atenção, a gente não consegue, não há ninguém que consiga. Pronto, isto não é estar a fazer o papel de super-homem, que esta união é super-homem, não é. É que é impossível. E com as circunstâncias que neste momento já tomam fora os policiais, que estamos realmente a não ter capacidade. Pronto, é só isso que eu queria dizer. Os mapas, quando quiser, nós dialogamos os dois, eu mostro-lhe como é que se desenvolve as atividades. Mas fico com a ideia que são à volta de 3 obras por dia, mais ou menos, 3 intervenções por dia. Mas isso, há dias que a gente não faz tantas, há dias que faz mais. Isso depende do tamanho. Eu tento fazer blocos de trabalho por local. Eles vão para uma freguesia, tentam atuar dentro da freguesia para desenvolver mais trabalho. Isso também tem a ver com essa situação. Muito obrigada. O Executivo vai continuar? Sim. Só uma pequena nota aqui sobre a questão colocada pelo Bloco sobre os gastos excessivos de água nos polidesportivos. O único polidesportivo que tem balneários é o da Romeira. Todos os outros polidesportivos, quer o da Ramalha, quer o junto ao Cataventos da Paz, quer o do Pombal, não têm balneários a funcionar. Portanto, o único, aliás, que tem um balneário que não está a funcionar é o do Pombal.
quer o do Cataventos do Paz, quer o da Ramalho, enfim, não têm balneários sequer a eles associados. Portanto, o único que está com balneários a funcionar em pleno é o Rinho da Romeira. E porquê? Porque, neste momento, e como vocês sabem, foi dado conhecimento à Assembleia, foi feito um protocolo com o Praças da Armada para poder usar o ringue, porque já que o romeirense praticamente não está a funcionar e era mal empregado termos feito um investimento daquela natureza para depois ficar ali como que, quase que ao abandono. E por isso fizemos o protocolo com o Praças e daí a utilização, e é normal, cada vez que utilize o ringue ou qualquer atividade desportiva, usem o balneário. Utilizado durante 3 meses. Mas pronto, desde que tenha muita utilização e muita atividade durante esses 3 meses, é natural que os custos de água subam. E é só por isso. Disse. Abril, maio, junho. Sim, posso? Portanto, em relação às questões colocadas pelo Partido Socialista novamente, em relação ao pessoal, nós, na execução global de despesas com pessoal, e as rúbricas que consomem despesa com pessoal são a 01, 02, 03, 04 e 05, nós, aliás, 04 não consome, 01, 02, 03 e 05. Nós gastamos ao longo de 2018, e o conta depois é a percentagem de execução no bolo global da despesa, gastamos 617.565 euros, corresponde a uma percentagem de execução global de 41,6%, portanto, bastante bem relativamente àquilo que a Lei do Enquadramento e da Execução Orçamental exige. Discriminando por classificações orgânicas, a rúbrica da Administração Autárquica consumiu 69.011 euros, a Secretaria-Geral 343.989 euros, as obras 188.588 e a parte social 15.975, o que faz, na soma delas, destas parcelas todas, 617.563,31 e a tal porcentagem de execução de 41%. Em relação às planadas, eu volto a dizer à Inês, neste documento que vos foi entregue, nunca virá, pelo menos até à revisão dos novos acordos, nunca virá aqui qualquer lançamento de receita, porque está assumido que as OVPs, Ocupações de Via Pública, são uma responsabilidade direta da União de Juntas de Freguesia, desta e das outras todas, não é? E, portanto, o que temos aqui é uma informação dos serviços para a União, que corresponde, este documento aqui, corresponde às 213 OVPs lançadas, que no seu conjunto e no ano de 2018 permitiram a tal arrecadação de cerca de 80 mil euros. Pronto. Não consta do mapa de execução anual por trimestre, porque não faz parte ainda, a não ser que haja um acordo de revisão entre a Câmara e as juntas de freguesia. RH, limpeza. Em relação à limpeza, o que nós aqui vemos é, nós analisamos globalmente cada competência, com os diversos fatores, cada um tem o seu peso, e portanto, eu não posso estar aqui a analisar factorialmente um fator, desprezando os outros fatores do âmbito global da competência. Portanto, o que a gente aqui lança e envia para a Câmara é todos os fatores que conjugados dão uma execução global física e financeira, obras abertas, pessoal afetado, outras despesas correntes, aquisições ao mercado, isso tudo dá um conjunto total de X e Y. Sendo que neste momento, nesta limpeza, nesta competência em específico, nós gastamos muito mais do que a Câmara transfere por ano para a Junta. Pronto, é isto, mas é uma visão global de cada competência. Então? Terminaram? Ainda há algum tempo, um minutinho só. Tem 3 minutos. 3 minutos, chega. Relativamente àquela questão levantada pelo Bloco relativamente ao gasto da água, de facto há aqui uma disparidade entre no primeiro trimestre 52,80 e o segundo trimestre 1053,96, deve-se a acertos que se houve sobre a faturação. E depois a partir daí diminui para 76,40, 76,40. A discrepância era muito grande. Pronto. E depois vai diminuindo. Pronto, era essa a diferença. É o acerto que foi feito e fez esta discrepância nos valores. Portanto, é isso. E depois vai diminuindo, mas pronto, vai-se mantendo dentro daqueles valores. Disse, Sr. Presidente.
Muito bem. O Executivo quase que esgotou o tempo para o ponto. Está com 29 minutos. Anabela Mangas inscreveu-se, não é? Foi no Bloco de Esquerda? Não? Ok. Então, lapso nosso. Colocava a Assembleia se sente esclarecida sobre este documento e se podemos passar à votação do mesmo. Sim? Muito bem. Então, vamos votar o relatório de gestão e prestação de contas do exercício 2018. Quem vota a favor? CDU. Votos. Quem vota contra? PSD. 3 votos. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Vamos apresentar a declaração de voto. E o PS. Muito bem. Que faz 10 votos. Então, o relatório de gestão e prestação de contas do exercício 2018 foi aprovado com 8 votos da CDU, 3 votos contra do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS, prefazendo 10 votos. Pedi ao Executivo que apresentasse o mapa síntese dos bens inventariados, ou seja, passamos ao ponto 3.2, por favor. Este elemento não é votado. O Executivo vai apresentar, ainda assim, cada partido poderá fazer alguma questão. Pronto, numa informação breve sobre o mapa, embora ele seja votado em conjunto com o relatório de contas, dizer portanto, aos seus eleitos que, relativamente ao património inicial bruto da União, em 2018, ele correspondia a 1.286.190,89 euros. Tivemos o acréscimo desse património no valor de 30.571 euros, 33. E tivemos, portanto, uma diminuição, um abate desse património na ordem dos 29.568,11, que dá, digamos, na conjugação destes fatores todos, dá, portanto, um património final a favor da União na ordem de 1.315.000 euros, 395,85 cêntimos. Terminou? Sim. Então, perguntava se... Ok. Célia Mateus, PSD. Eu tenho só uma questão aqui sobre um ponto muito específico. Há aqui um agrafador cujo valor são 4.757 euros. Eu pergunto se isto é algum agrafador especial. Ok, muito bem. Não responda já. Mais alguma das bancadas tem uma questão? Maria da Cis, PS. Queria perguntar, na página 7, que há uma despesa aqui. As outras pareceram-nos normais, mas na página 7, instalação de serviços de natureza social, 9.706, gostávamos de perceber. Respondam. Calma. O Bloco de Esquerda tem alguma questão? Não. CDU? Não? Então passa a palavra ao Executivo para responder. Não, tem a ver com o edifício Polibrante do Pragal. Sobre o agrafador, Tem que ver o que é que eu tenho lá vintage. 2 de 7. Esse preço. E falar que um agrafador vintage também. 4.000.
Vamos apurar se efetivamente este agrafador existe ou se não existe temos que investigar. Isso não é das nossas competências. Se existe, onde é que está? Que um grafador destes só em ouro maciço, com agrafos em ouro também ou em platina, porque efetivamente este valor não é real, não é real. Portanto, a gente tem que perceber aqui o que é que houve. Deve ter havido uma gralha, óbvio. Não existe em lado nenhum grafadores deste preço e, portanto, vamos perceber aqui o que é que se passa relativamente a isto, porque efetivamente, ainda se estivéssemos a falar nem de 400 euros, quanto mais agora 4.000 euros, quer dizer. Pois, muito bem, muito bem. Okay. Agora, a pergunta do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, para já. Já? Muito bem. Não há mais questões sobre este elemento? Então, damos por encerrado o ponto 3.2 da Ordem de Trabalhos e eu coloco à Assembleia a possibilidade de avançarmos para a apresentação da revisão orçamental ou para interrompermos agora. Sim, interrompemos agora, pronto. Vejo pelas vossas caras e cabeças a anuência para interromper. Então, suspendemos por agora a nossa Assembleia e retomamos amanhã aqui no mesmo sítio às 21h15. Muito obrigada, bom descanso a todos.